em 4 horas. Se as duas máquinas operassem juntas, que fração das x cópias elas tirariam após 2 horas de funcionamento? Questão da CESP. Ora, questão 31, anota a solução aí para mim, por favor. Uma gasta 6 horas, a outra gasta 4 horas. Então vamos lá, junto comigo. 1/6 mais 1/4 é igual a 1 sobre juntas. O mínimo ali, ó, vai dar 12x. 12x dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 4, nós já fiz a conta, acredita? 3x, que é igual a 12. 5x é igual a 12, então x é igual a 12 dividido por 5, que é 2,4 horas. Aí vem o resto da questão. Se duas máquinas operassem juntas, elas tirariam x cópias após 2 horas. Então, quer saber? Olha só, para fazer tudo, elas gastam 2,4 horas. Em 2 horas, então quer saber quanto que é 2 em cima de 2,4? Qual é a fração que 2 horas representa em 2,4? Para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu completo aqui, ó, um zero para eliminar a vírgula. 20 dividido por 4 dá 5. 24 dividido por 4, 6. Então, se elas ficarem 2 horas ligadas, elas vão encher 5/6 do tanque. Pode copiar que eu espero. Muito bem. Tem outras soluções para vocês aí, mas... Deixa eu só ver aqui a pergunta, peraí, só um minutinho. Natália está agradecendo, sem problema, Natália. É com grande prazer. Divinópolis, Túlio. Valéria, oi de novo. Estamos sentados tentando resolver a questão 51. Peraí. E não estamos conseguindo. Muito obrigada. Peraí, não. Estamos conseguindo. É a questão 51. Eu volto nela, Túlio. Daqui a pouquinho, na hora das dúvidas, eu tiro ela para você. Só recebi agora a mensagem, por isso que eu demorei a responder. Muito bem. Pode jogar aqui, para mim, em mim, pode vir aqui, Anderson, que eu vou voltar lá no início. Bom, então, primeira coisa.
todas as vezes que eu falar de média, tá certo? Todas as vezes que eu falar de qual é o consumo médio, prestar atenção sobre o que eu estou submetida. Tá certo? Então, só voltando lá na questão, ó. Média harmônica, aqui, ó. Opa. Pergunta. Como que eu vou saber, então, se eu vou tirar a média aritmética ou a média harmônica? A média aritmética é quando não há qualquer influência externa. Aí eu tiro a média aritmética. Qualquer influência externa, eu tiro a média harmônica. Hoje, por exemplo, no Brasil, existe uma prova que é feita para o pessoal que faz administração para o curso de mestrado, que é feita pela ANPAD, tá certo? A ANPAD, ela faz essa prova, e aí toda a galera que quer fazer mestrado em administração, presta para poder ver se consegue ou não. Não há número de vagas. A média tirada na ANPAD é a média harmônica. Eles tiram a média harmônica porque são pessoas de todo o Brasil, então são regiões diferentes, são estudos diferentes, tá certo? São demandas diferentes. Eles foram submetidos a ensinos diferentes. Então eles deveriam ter o mesmo desempenho, mas não tem porque cada região tem um enfoque diferente daquela disciplina. Então é tirado a média harmônica para que fique justo a divisão de pontos e a classificação para o mestrado. Tá certo? Pois bem, outro tipo de questão é a seguinte. Quer ver? Lembra de velocidade relativa? Sentidos opostos, somamos mesmo sentido, subtraímos. Por quê? Quando eu estou na estrada, tá certo? Aí vem vindo, eu estou indo a 100 e aquele carro está vindo a 80. Aí quando a gente passa um pelo outro, faz bup no ouvido da gente. Aí dá a impressão que a gente está com uma velocidade muito maior. Porque se eu estou indo a 100 e ele está vindo a 80, é como se ele estivesse passando por mim a 180. Se a gente estivesse no mesmo sentido, eu ia ultrapassá-lo. Quando o cara me visse passando, ele ia falar assim, nossa, lá, olha, tá devagarzinho. Como que uma pessoa que está passando, te ultrapassando, pode estar com uma velocidade devagarzinho? Não tem jeito, não. Por quê? Quando são sentidos opostos, eu somo, e quando é mesmo sentido, eu subtraio. Por quê? Definição de velocidade é a distância que você percorre num determinado período de tempo. Se você está indo a 100 km por hora, significa que em 1 hora você vai percorrer 100 km. Então, eu venho a 100, ele vem a 80, em 1 hora nós nos aproximamos de 180. Eu vou a 100 e ele vai a 80. Então, cada hora eu aproximo dele a 20. Questão de prova para vocês. Que tipo de questão que é cobrada em prova? Olha só. Maurício e Julinho. Opa. Maurício e Julinho brincam com seu cachorro numa praia. Estão inicialmente separados por uma distância de 100 metros e começam a caminhar cada um em direção ao outro. Um deles com velocidade de 2 metros por segundo e o outro com velocidade de 3 metros por segundo. Quantos metros ao todo terá percorrido o cachorro? Opa, se te mantiver uma velocidade, pulei uma página inteira. Nesse mesmo instante, o cachorro que estava junto de um deles começa a correr em direção ao outro. Chegando lá, ele volta imediatamente ao primeiro e aí fica correndo de um lado para o outro. Aí vem. Quantos metros terá percorrido o cachorro se mantiver a velocidade de 8 metros por segundo? Resumindo, o que está acontecendo nessa questão? Eu tenho o Maurício e tenho o Julinho. A distância entre eles é 100 metros. Um está indo a 3 metros por segundo, o outro a 2 metros por segundo. Aí o que acontece? Na hora que um começa a andar em direção ao outro, o cachorro vai, aí esse já andou um pouquinho, ele volta, esse já andou um pouquinho, ele volta, e o cachorro vai fazendo isso até ele ser encontrado. Quantos metros correu o cachorro, sabendo que a velocidade do cão é de 8 metros por segundo? Ok? Essa é a pergunta da questão. Então, presta atenção. São sentidos opostos?
Então, a velocidade relativa vai ser de 3 mais 2, 5 metros por segundo. Eles estão se aproximando a 5 metros por segundo. A distância que eles têm que cobrir é 100. Ora, distância é velocidade vezes tempo. 100 a 5 metros, que é a velocidade relativa, 100 dividido por 5, eles vão gastar 20 segundos para se encontrarem. Ora, se eles vão gastar 20 segundos para se encontrarem, o cachorro corre durante 20 segundos. E a distância do cachorro é a velocidade do cachorro vezes o tempo do cachorro. Então, a distância que o cachorro vai percorrer a velocidade dele é de 8, ele vai correr durante 20, portanto, ele vai correr 160 metros. Entender? Só isso. Pode voltar. Só para me falar o número da questão, porque eu esqueci de pôr lá. Questão 3. Então, a resolução da questão 3 está lá no cantinho. Pode copiar que eu espero. Muito bem. Próxima questão é a questão 4. Um coelho, essa é uma questão famosa da UNB, ela já caiu várias vezes, já caiu em forma de gazela. Ou eu deveria ter colocado galo e raposa, né? Nem pensei nisso, eu vou trocar esse problema. Um galo está a 80 metros à frente de uma raposa que o persegue. Enquanto o galo percorre 19 metros, a raposa percorre 21 metros. Quantos metros a raposa deverá percorrer para alcançar o galo? Aí você vira e fala assim, poxa, vamos lá? O coelho está aqui, perdão, a raposa está aqui e o coelho está aqui, é galo, né? Então o galo está aqui. A distância entre eles é 80 metros. Enquanto a raposa anda 21 metros, o galo anda 19. Se você quiser melhorar a sua maneira de referência, pode pôr aí, ó, 19 por segundo, 21 por segundo, não tem problema não. Velocidade relativa. Na questão anterior, que era o Maurício e o Julinho, eles estavam em sentidos opostos, portanto eu somei. Aqui eles estão no mesmo sentido. Se um vai a 21, o outro vai a 19, a cada tempo, a cada período, um aproxima 2 metros do outro. Concorda comigo? Que 21 metros por segundo menos 19 metros por segundo, eu vou ter uma velocidade relativa de 2 metros por segundo. Ora, se eu vou a 2 metros por segundo e tenho que cobrir uma distância de 80 metros, 80 dividido por 2, eu vou ter que correr durante 40 segundos. Mas a raposa percorre 21 por segundo. 40 vezes 21, ela vai ter que percorrer 840 metros e assim ela vai ter conseguido alcançar o galo. Resolução da questão 4 para vocês. Pode copiar. Enquanto isso eu apago lá o cantinho.
Pronto. Ela está resolvida aí para vocês, eu tinha me esquecido. Bom, escala. A escala é uma coisa linear. Eu já falei isso mais cedo com vocês, naquela questão de sistema linear. O que é uma operação linear? É aquela que não muda a dimensão. A escala ela é linear, ela mede uma única dimensão. Quando eu tenho que a escala é tamanho do objeto sobre tamanho real, ou seja, na escala de 1 por 1 milhão, cada um pedaço do objeto equivale a 1 milhão de pedaços reais, é em linha. Se eu trabalhar a escala na área, eu tenho que usar a escala 2 vezes, porque a área tem 2 dimensões. Se eu for trabalhar a escala com volume, eu tenho que usar a escala 3 vezes, porque volume tem 3 dimensões. Eu só uso a escala uma vez só quando se trata de comprimento, distância entre 2 cidades. Lá em geografia, latitude, a distância entre os paralelos, tá certo? Eu vou trabalhar com uma dimensão só, tá certo? Então, a minha preocupação de escala é quando cai um problema desse tipo. Numa maquete de um condomínio, a escala utilizada é 1 por 1000. E uma piscina cilíndrica que possui 0,6 centímetros cúbicos de volume determina em litros a capacidade dessa piscina. Ou, quer marcar aí? Marca. Questão 5 é pegadinha. Pegadinha para você ficar roxo igual minha blusa, cara. Olha bem, presta atenção. O que todo mundo faz? 0,6 vezes 1000, porque a escala é 1000, vai dar 600 centímetros cúbicos. Tem 600 lá, é a letra A. Mas aí você pensa mais um pouquinho, porque você é uma pessoa inteligente, saudável, maravilhosa. Olha só, 600 centímetros cúbicos. Responde aqui para mim. 1 centímetro cúbico, galera, é igual a 1 mililitro. Então, esta piscina aqui teria que ter 600 mililitros. Olha, a gente não está num boteco, não, mas 600 mililitros é uma garrafa de cerveja. Me responde, como que um condomínio vai nadar numa garrafa de cerveja? Aqui é água. Nem dá para poder ficar tonto para enfiar dentro da garrafa. Tá certo? Então, para você tentar entrar numa garrafa de cerveja, você tem que tomar bem mais do que uma garrafa de cerveja para entrar dentro dela. Então, uma piscina de 600 ml, olha, até a Barbie tem uma piscina maior. Então, presta atenção, não é. Fofolete também. Fofolete, a piscina da Fofolete é maior. Olha só. Não pode ser isso. Valéria, mas eu aprendi que a gente pega a porcaria do negócio e multiplica pela escala. Tudo bem, se for linear. Acontece que isto é uma questão de volume. 0,6 centímetros cúbicos é volume. Então, eu tenho que multiplicar pela escala 3 vezes, porque volume tem comprimento, largura e profundidade. Uma piscina tem comprimento, largura e profundidade. Então, eu multiplico por 1000 3 vezes, porque é uma para cada dimensão. Então, isso aqui vai dar, ó, 600 milhões de centímetros cúbicos. Ou, se vocês preferirem, 600 milhões de mililitros. A pergunta lá é em litros. Então, ó, mililitro, centilitro, tá certo? Decilitro, litro. Então, na verdade, é uma piscina de 600 mil litros. A alternativa correta, letra D. Joga aqui no slide para mostrar que está resolvido, para ninguém precisar de copiar. Aqui, ó. Está resolvida para vocês. Igual eu falei, a escala é linear, portanto, só mede de uma dimensão, então teremos que usá-la 3 vezes, patati patatá. E aqui está um esqueminha básico para vocês. Ó, a setinha saiu do lugar. Comprimento, eu uso a escala 1 vez. Área, eu uso a escala 2 vezes.
Volume, eu uso a escala 3 vezes. Se o problema tiver uma dimensão, eu uso a escala uma vez. Se o problema tiver 2 dimensões, eu uso a escala 2 vezes. Se for um problema de 3 dimensões, eu vou usar a escala 3 vezes. Ok? Um tijolo pesa 4,8 quilos. Uma miniatura 4 vezes menor, feita do mesmo material, pesará quantos gramas? Bom, se a pergunta é gramas, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar o 4,8 quilos em 4.800 gramas. Tá certo? Fala pra mim, amor, tá brotando, essa hora da noite tá brotando. Divide por 4, Valéria. Tá legal. Aí eu venho aqui, ó, se é 4 vezes menor, eu divido por 4 e tem 1.200 na resposta? Tem sim, senhor. E você erra? Erra também, porque massa ocupa volume. Massa tem 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. Se não tivesse espessura, não precisaríamos de fazer regime? Certo ou errado? Se a nossa massa fosse só comprimento, olha que delícia, não ia ter nem largura. A gente ia ser igual uma tábua, né? De frente parece que está de lado parece que foi embora. Não é assim que funciona? Como é que chama aquele menino que trabalha aqui de manhã? Cabelo encaracoladinho? O Padim, né? Que é o cabelo encoladinho. É ele. Né? Ele que de frente parece que está de lado parece que foi embora, né? E que é o top do Cartola também aqui, né? Que eu fiquei sabendo. Amanhã eu tenho que conversar com ele. Olha só, presta atenção. Todo mundo. Vou dividir por 4. E por 4, Natália. Túlio. Montes Claros. Alfenas. Por que eu vou dividir 4 vezes, Mossoró? Porque massa tem 3 dimensões. Então, 1.200 por 4 dá 300. 300 dividido por 4. A miniatura vai pesar 75 gramas e está feita a questão. Resolvida para vocês. Essa daqui foi a questão mais feia, mais horrorosa que eu já vi em prova ridícula. Lê a questão enquanto eu apago lá. Ó. Em um mapa, a escala é de 1 por 10 milhões. A distância entre 2 pontos é 2,5 centímetros. Assim sendo, no terreno, a distância entre esses 2 pontos é... Galera, 10 milhões vezes 2,5, só tem uma resposta que tem 25. Se você marcar a A, B ou a D, você pode pedir para morrer. Vai embora para sua casa agora, não precisava nem ter ficado até agora. Tem jeito de errar essa questão, não? Eu tenho raiva dessa questão. Bom... Aí eu coloquei outras questões para vocês, mas antes, olha só. O número de aeronaves entre 4 empresas brasileiras é distribuído da seguinte maneira. A TAM tem 1/3 da frota brasileira. A Gol tem 1/3 do restante. A Trip tem 1/3 do que sobrou. E a Azul tem 80 aeronaves. Não está dizendo que são só essas frotas. Não são só essas empresas. Está dizendo que dentro dessas 4 empresas é isso que acontece. A pergunta é, quantas aeronaves têm essas 4 empresas? Então, olha bem meu raciocínio. Eu tenho uma frota. 1/3 da frota, 1/3 vai para a TAM. Portanto, sobram quantos? 2/3. Esse 2/3 aqui, galera, é um novo inteiro. É como se não existisse o resto. Então, desse novo inteiro, 1/3 vai para a Gol. É como se fosse um bolo novo. Então, desse bolo sobram 2/3. Que é um novo bolo. E desse novo bolo, 1/3 vai para a Trip. Então, sobram 2/3 que são a Azul. Quem que é a Azul? Azul, galera, é 2/3 de 2/3 de 2/3 da frota. Então,
2/3 de 2/3 de 2/3 de x é igual a 80 aeronaves. De vezes. Então, isso aqui fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes x, 8x. 3 vezes 3 vezes 3, 27 é igual a 80. Resolvendo, vai dar 270. Certinho? Ela também está resolvida para vocês, portanto, não precisa de copiar. Opa, era para me deixar de desafio. Coisa feia que eu fiz, né? Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesam 1 tijolo e meio? Essa questão é semelhante a uma que eu fiz hoje no início. Já está na hora das perguntas, então, né? Então tá. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa 1 tijolo e meio? Eu fiz uma questão semelhante a essa, que é aquela das páginas da impressora lá, da digitação, que até a Natália me perguntou como que eu achei o 1, 2 e o 4. Tá certo? Olha bem, pensa comigo. Eu sei quanto que pesa um tijolo? Não. Um tijolo pesa X. Um tijolo pesa 1 quilo mais metade dele. 1 quilo mais metade dele vai dar o tijolo inteiro. Tira o mínimo. 2 mais x é igual a 2x. Passa o x para o outro lado. X é igual a 2. Então, cada tijolo pesa 2 quilos. 1 tijolo e meio vai pesar 3 quilos. Certo ou errado? Pode copiar. É a questão 9. Opa. Não vai dar tempo de eu começar a disciplina nova, porque eu tenho que responder 2 perguntas. Então, presta atenção. Eu vou parar na questão 9, tá certo? E no próximo encontro, eu inicio o encontro com proporção, tá ok? Que é o próximo assunto a ser abordado, tá? Aí, a pedido da interatividade do pessoal de Divinópolis, que me pediu também. Divinópolis? Acho que é Divinópolis. Isso mesmo. Me pediram para refazer a questão 51 e a questão pessoal de Guanhães. Um beijo para Guanhães. Me pediu para fazer a questão da Antártica e da Brahma. Se ele pediu a Antártica e da Brahma, é porque ele já tomou a escola, né? Ele não citou a escola, certinho? Vamos lá, eu vou repetir a questão da Antártica e da Brahma e a questão 51 para a galera lá de Divinópolis. O Túlio me pediu com muito carinho. Natália, muito obrigada. Obrigada, Túlio. Obrigado, Guanhães. Obrigado, Mossoró, Montes Claros, Maria Luísa. Entendeu? Obrigada. A participação de vocês é fundamental. Não é sempre que eu posso responder todas as perguntas que vocês me enviam, mas eu tento fazer a maioria delas. Tá? Pedido foi para terminar, né, Túlio? A questão que eu comecei e deixei indicada, que é a questão 51 desse slide. Pode jogar ali para mim. Que, se eu não me engano, é a questão, quem quiser anotar, é a 51 do slide, e a questão, 13 da lista de matemática. Tá certo? Essa é a questão 13 da lista também, tá? Então, vou anotar aqui, ó. Questão 13 da lista
e questão 51 do slide. É a mesma questão, tá certo? Eu numerei por causa da ordem das expressões. Fala o seguinte, que... deixa eu mostrar aqui a tabela. A saca da soja é 50 quilos e a saca do milho 60. A saca da soja custa 10 e a saca do milho custa 8. Eu quero gastar R$400 nesse transporte, num total por vagão de 2,8 toneladas. 2,8 toneladas são 2.800 quilos. Então, olha só, se eu pegar 50 vezes, deixa eu só olhar aqui de novo, peraí. 50 vezes a quantidade de soja, mais 60 vezes a quantidade de sacas de milho, eu vou ter os 2.800 quilos que eu tenho que ter no vagão. A saca da soja custa R$10. A saca do milho, 8. Tem que dar os R$400. Tá certo? Olha, tem várias maneiras de resolver, tá, Túlio? Várias. Fica a critério de vocês. Agora, eu faria da seguinte maneira. Olha só. Eu poderia multiplicar de baixo por 5. Por quê, Valéria? Porque 5 vezes 10 dá 50. E o objetivo não é eliminar alguém? Então, olha só como é que ficaria. Ó. 5 vezes 10, 50S, mais 5 vezes 8, 40M, que é igual a 2.000. Vem aqui agora e subtrai a primeira da terceira. Tá certo? Subtrai isso daqui para mim. Ó. Vai dar o quê? Olha só. 50S menos 50S, 0. 60 menos 40, 20. 2.800 menos 2.800. Então, milho vai ser 800 dividido por 20, que é 40. Certo? Então, eu vou ter 40 sacas de milho. Tudo bem? Vou substituir aqui, por exemplo, ó, e descubra as de soja. 10S mais 8 vezes 40, 320, é igual a 400. 10S é 400 menos 320, que é 80. Então, a quantidade de sacas de soja são 8. Então, eu tenho 8 de soja e 40 de milho. Total de sacas no vagão, 48. Ok? Qual que é a outra? Ah, tá. Pode deixar só mais um pouquinho para o pessoal copiar. Muito bem. Me pediram para voltar à solução da Brahma e da Antártica, porque você já tomou a Skol, não é isso? Olha só, fala o seguinte, a Skol mais a Brahma detêm juntos, então, ó, a Skol mais a Brahma detêm juntos 70%. A Brahma mais a Antártica detêm juntos 60%. E a Antártica mais a Skol detém juntas 50%. É um sistema. Como que eu vou fazer? Eu faria o seguinte, tá? Esse menos esse vai dar o quê? Skol, Brahma menos Brahma, 0, menos Antártica. 70 menos 60 dá 10. Tá legal? Que se eu juntar com A mais S, tem que dar outro sistema. Aí, olha só.
Menos A com mais A, zero. Soma. S com S, 2S, é igual a 60. Então, a escola é 30. Se a escola é 30, a Antártica é 20. Se a escola é 30, a Brahma para 70, faltam 40. Aí, Guanhães. Só para fechar essa para Guanhães, questão 46, dica do final da aula, para quem tem preguiça de fazer conta, como eu. Meus discípulos, vamos colocar assim. Questão 46, o que eu tenho ali no sistema? S mais B é 70, B mais A, 60, e A mais S, 50. Aquela maneira eu já resolvi mais cedo, tudo bem. Isola ou subtrai, o que for, não tem problema. Agora aqui eu faço o seguinte, eu olho para ele, ele olha para mim. Eu olho para ele, ele olha para mim. E aí eu vejo que se eu somar tudo, como assim, criatura? Soma tudo. Soma tudo. S mais S, 2S. B mais B, 2B. A mais A, 2A. E 70 mais 60, 130. Mais 50, 180. Posso dividir, Guanhães, todo mundo por 2? Pode. Skol mais Brahma mais Antártica igual a 90%. Quer dizer que as três juntas detêm juntos 90% do mercado. Ok? Vem cá. Vem junto comigo. Skol mais Brahma vale 70. Para 90, falta Antártica. Então, Antártica é 20. Brahma mais Antártica valem 60. Para 90, falta Skol. Então, a Skol é 30%. Skol mais Antártica vale 50. Para 90, falta a Brahma, então, que é 40%. E foi exatamente o que nós achamos na outra questão. Só que resolvido de maneira diferente. Ok? Pode deixar aí um pouquinho. Pode deixar aí. Não. Deixa o pessoal acabar de copiar para me fechar. Muito bem. Então, fechando com vocês, tá certo? A gente fica por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Vamos dar um pequeno intervalo para que você descanse, tá certo? E amanhã voltamos à nossa programação normal a partir das 8. Um beijo enorme e até amanhã.